Vamos lá, pessoal do primeiro ano, voltando aqui ao estudo da física. Hoje nós temos a força de atrito, voltando aí às aplicações das leis de Newton, né? Vimos lá a primeira, segunda, terceira lei de Newton. Vimos também força-peso, força de tração. Chegou a hora de se divertir um pouco mais. Eu vou acrescentar aqui a força de atrito. Depois ainda temos aí roldanas e a força centrípeta, não é? A resultante centrípeta. Então, vamos lá dar uma estudada aqui na força de atrito. Como vocês podem perceber no cotidiano, o atrito faz parte da nossa vida, não é? A força de atrito, ela é uma força que está sempre contrária ao deslizamento entre as superfícies. No caso é simples, quando você toca uma superfície, você sente ela devido ao quê? Devido ao atrito que existe entre a palma de sua mão e a superfície de contato. E aí você começa a definir se a superfície é áspera, é lisa, não é? Rugosa, não é? Então você vai começar a perceber essa superfície. Mas na física, como é que fica lá esse atrito? A força de atrito aqui na física, ela vai ser uma força que vai estar sempre o quê? Contrário ao movimento. E esse atrito é extremamente importante no nosso cotidiano. Aqui, por exemplo, nessa imagem, você pode ver o rapaz aqui empurrando o caixote, exercendo uma força de direção horizontal, sentido para a direita. E você vai ver aí uma força em sentido oposto. Ó. Olha onde está atuando aqui, pessoal, o atrito. O atrito ele atua justamente no contato entre essas superfícies. Se o rapaz aqui quisesse facilitar o seu trabalho, né, diminuir seu esforço, ele teria colocado umas rodinhas aqui. Então ia diminuir o atrito entre esse caixote e a superfície. Aí ele ia deslizar mais fácil. Mas se não tivesse o atrito, aí ia ser complicado. Para caminhar, como está abençoado aqui, ó, brincando aí, se divertindo na esteira. Se não tivesse atrito, ela não ia conseguir se deslocar, né? Ali brincando nessa esteira, fazendo lá a sua atividade física. E uma pessoa não ia conseguir caminhar numa superfície, né? Então, esse atrito é extremamente importante para a gente. Você imaginar uma superfície cheia de água com sabão, é difícil você se manter ali, não é, em equilíbrio, se deslocar. Por quê? Porque o atrito é pequeno entre o contato dos seus pés com essa superfície. Vamos seguir aqui, ó. Falar um pouco da origem da força do atrito, né? Quando empurramos ou puxamos um objeto, tentando, né, movê-lo, observamos uma força se opondo ao movimento devido ao atrito entre essas superfícies, ó. Tá o cara aqui puxando, né, pela corda, o coleguinha dele aqui, ó, exercendo uma força de tração, ó, apareceu aqui. Eu tenho a força peso, a força normal, que é reação da força de contato com a superfície, e em sentido oposto você vai ter aqui, ó, essa força de atrito. Então a força de atrito está sempre em oposição a esse movimento. Quais são as características dessa força de atrito? Eu tenho aqui a equação que me fornece o módulo da força de atrito, né, ó, Φ, como eu gosto de representar aqui, é igual a esse μ, que é o coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito, ele é uma característica dos corpos que estão em contato, tá certo? Daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Que multiplica a força normal. A força normal é a reação da força de contato do corpo com a superfície, certo? No caso, a direção dessa força de atrito é igual à direção do movimento e o sentido sempre vai ser oposto. E o local onde essa força atua é justamente nessas superfícies em contato. A fronteira aqui, ó, entre as superfícies que estão em contato. Tem mais, vamos lá. Esse atrito ele pode ser observado de duas formas. Ele pode ser chamado de atrito estático e de atrito dinâmico. O atrito estático é quando o corpo não se move,
tá certo? No caso aqui, ó, eu tenho um caixote, né? Exerço uma força sobre ele, mas ele não sai do lugar. Se eu estou exercendo uma força, então algo está mantendo aquele caixote ali, naquele estado. É um estado de inércia, né, que ele se encontra. Ele está ali em repouso. Apesar de exercer uma força, ele não sai do lugar, devido ao atrito que existe aqui, ó, entre a superfície do caixote com o solo. Nesse caso, a força que eu estou exercendo tem a mesma intensidade que a força de atrito. Mas de tanto você puxar aí esse caixote, ele fica na iminência de movimento. Então essa força de atrito estático ela vai aumentando até que o corpo fique na iminência de se mover, né? Esse é o chamado força de atrito estático máximo, que o seu valor está aqui, ó, força de atrito estático é igual ao coeficiente de atrito estático que multiplica esse nzão aqui, que é a força normal, tá certo? Então o μe é o coeficiente de atrito estático. Se o corpo começou a se mover, né, você ultrapassou esse limite que ele apresenta, então essa força F tem uma intensidade maior que a força de atrito, tá em sentido oposto, e o corpo se move. Essa força de atrito aqui nós chamamos de força de atrito dinâmico, tá certo? Então força de atrito dinâmico é igual ao coeficiente de atrito dinâmico que multiplica a força normal, tá bom? Intensidade da força de atrito é em newtons, né? Toda força que nós estamos estudando, a unidade de medida que vamos usar é o newton, mas pode ser também o quilograma-força. Vamos lá. Essa força de atrito estático e dinâmico, como a gente pode representar isso graficamente? Está o corpo aqui em repouso e você vai aumentando a intensidade da força até que chega a um limite, que é a iminência de movimento. Nesse ponto aqui, você tem o quê? A força de atrito estático máxima. Seu módulo, coeficiente de atrito estático, que multiplica a força normal. Então, é o máximo que ele suporta. A partir desse momento, quando ultrapassa, você diminui a intensidade da força de atrito, ela se torna o quê? Uma força de atrito dinâmico. E a partir daí fica constante, é claro, dependendo das características da superfície aí onde esse corpo está se deslocando. Força de atrito dinâmica é igual ao coeficiente de atrito dinâmico que multiplica a força normal. Aí pode surgir até aí o questionamento, mas professor, então vão existir dois coeficientes de atrito, o estático e o dinâmico? Exato, né? Que eu já tinha falado para vocês, depois ia falar mais sobre esse coeficiente de atrito. Então, esse coeficiente de atrito depende das superfícies de contato e você vai ter o atrito estático e o atrito chamado de dinâmico ou cinético. No caso aqui, ó, alguns exemplos, né? Borracha sobre concreto, ó. Coeficiente de atrito estático vale 1, se for o dinâmico, né, o cinético, 0,8. E aí você tem vários, ó, aço sobre aço, a seco, 0,8, 0,6 para o dinâmico. Aço sobre aço com lubrificação, é claro, depende do lubrificante que é utilizado aí nessa superfície. No caso, para motores, isso aqui é extremamente importante. A lubrificação do bloco do motor, lá, não é? Dos pistões ali, onde vai ficar trabalhando esse movimento. Você tem ali uma peça, né, metálica que vai estar constantemente lubrificada por um óleo normalmente sintético, sempre sintético, né, que pode ser utilizado. Então a viscosidade desse óleo vai influenciar aqui no atrito sobre a peça, fazendo com que aumente mais ou menos o valor dessa temperatura. Tá certo? Muito importante isso aqui. Pegar um exemplo aqui do atrito de rolamento. Aqui eu peguei, ó, a imagem de um Jeep desses aí para trilha, tá certo? Olha as características do pneu dele. Vulgarmente a gente chama de pneu tratorado. Olha só, ele tem uns gomos profundos aqui, né? Para dificultar o quê? Ele ficar atolado, né? Então esse Jeep aqui ele tá pronto para fazer uma trilha, né? Terreno lamacento,
né, que é difícil você se deslocar. Então coloca-se um pneu largo e cheio de gomos aqui, ó, porque ele aumenta a pressão no local e aí ele consegue se deslocar facilmente. O Google querendo trabalhar para aqui da aula. Sai para lá, Google. Pronto. Estava gravando a aula é uma onda. Mas vamos voltar aqui para o atrito. No caso aqui do bug, ó. Esse bug nem 4x4 é. E como é que ele se desloca lá na areia da praia? O que você tem aqui? A areia da praia, você já não pode usar esse tipo de pneu. O pneu aqui é para terreno lamacento, não é? Aqui não, na praia, a areia ali, ela é lisa. Você usa esse pneu aqui, ele vai ficar cavando aqui. É mais fácil de atolar. Então o bugzinho aqui, ele precisa do quê? De um pneu largo e liso. É tanto que você baixa a pressão aqui desse pneu para aumentar ainda mais a área de contato dele com o solo. O que acontece? Aumenta a área de contato com o solo. Você vai diminuir a pressão, aí o carro ele não vai afundar. Vai afundar, diminuir a pressão e aí tração traseira no carro, o carro é levezinho, já resolve e ele se desloca aí pela areia da praia, tá bom? Tá aqui um exemplo da aplicação do atrito de rolamento. Agora temos a força de resistência do ar. Ah, professor, não vai ter só, né, atrito aí entre superfícies. Eu tenho também entre fluidos e com o corpo num fluido. Quando você dá um mergulho lá num açude, numa piscina, existe o atrito do seu corpo naquele meio fluido. Tá certo? Essa força aqui, eu estou pegando a equação apenas para o ar. Não vou usar a água, um óleo, algo desse tipo, não. Tá certo? Vou deixar limitado aqui na resistência do ar. Olha, no caso, quando os corpos se movimentam num fluido, ar ou água, além do peso, que é constante, surge também uma força contrária ao movimento, que chamamos de força de resistência do ar ou da água. No caso aqui, ó, para velocidades compreendidas aproximadamente entre 86 km por hora e 1.200 km por hora, a intensidade da força de resistência do ar é fornecida por essa simples equação. Veja que existe um limite para isso, tá certo? O que está aqui sendo levado em consideração? Essa força de resistência do ar é o que dificulta o movimento num corpo. Por exemplo, num ciclismo, né? Corrida de bicicleta. O pessoal usa uma malha bem colada ao corpo, não é isso? Para diminuir a resistência do ar. E aí impede, né? Ele vai deslizando o ar ali em volta, dificulta esse atrito com o ar e ele consegue se deslocar melhor. Essa força de resistência aqui, ela é muito importante nas atividades esportivas e também no meio automobilístico ou até de lançamento de foguete. Você tem que levar em consideração. Esse K aqui, ó, chamado de constante de proporcionalidade, que depende da densidade do ar e da forma do corpo que é feito, né? A área frontal em contato com o ar, né? E da aerodinâmica do corpo. No caso, o V aqui, ó, é a velocidade do corpo em relação ao ar, tá certo? Então, vamos lá seguindo aqui e ver onde mais isso pode ser utilizado. Essa força de resistência do ar, está aqui um exemplo da utilização, ó, na construção de automóveis, que é um teste num túnel de ar, né, o túnel de vento, pode ser chamado assim também, que o pessoal aqui da engenharia e da arquitetura desses automóveis, né, na produção do design desses automóveis, está vendo a melhor forma dele deslizar, diminuindo o máximo possível desse atrito com o ar, ou então fazendo uso dele para aumentar a estabilidade aqui do carro. Pode ver que nessa região final, né, onde o carro é mais leve, essa curva faz com que o ar exerça uma pressão para baixo, aqui, ó, empurrando o carro, mantendo ele mais firme na trajetória. Já caminhões aqui não tem muito, né, aí de aerodinâmica, né? A frente do caminhão, a área ali é muito grande. Vamos ver algumas aplicações agora. Olha só. Pegar aqui, fazer umas continhas que ninguém pode ficar sem fazer conta, né?
O exemplo que eu tenho, um bloco de massa 10 kg movimenta-se numa mesa horizontal sob a ação de uma força horizontal F de 30 newtons. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é μ igual a 0,2. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a aceleração do bloco. Vamos lá. Eu tenho aqui o bloco, está sendo aí, ó, puxado para a direita, força F, ó, a orientação do movimento. Eu tenho força peso e a força normal, que se anulam, não é isso? E eu tenho o atrito aqui em sentido oposto ao movimento. Então a força resultante que atua sobre esse bloco vai ser quem? A força F menos a força de atrito que está em sentido oposto ao movimento. E agora o que eu faço para calcular isso aqui? Calma. Primeiro vamos lá descobrir qual o valor dessa força de atrito. Pela equação que foi vista, não é? Um atrito dinâmico. Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito que multiplica a força normal. Nesse caso aqui, como o plano é horizontal, essa força normal tem a mesma intensidade que a força peso. Tá certo? Então vou só substituir, ó. Força de atrito vai ficar coeficiente de atrito. Força normal não é igual ao peso? M vezes G. Tá certo? O valor aqui então da força de atrito vai ficar igual, ó, μ 0,2, que multiplica 10, que é a massa, que multiplica 10 aqui da aceleração da gravidade onde se encontra o corpo. Logo assim, a força de atrito tem o valor de 20 newtons. Agora ficou mais fácil. Ó. Vou ter o quê? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ó, segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Força resultante, força F menos a força de atrito, ó, sentidos opostos, igual a massa que multiplica a aceleração. Então, força F 30 menos 20, que é a força de atrito, que a gente tinha calculado antes, é igual a massa 10, que multiplica a aceleração. Então, 30 menos 20, 10, igual a 10 vezes a aceleração. O 10 aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Acabou. Em relação ao que a gente já tinha estudado, a única coisa que você foi acrescentar foi a força de atrito com essas características, que está em oposição ao movimento aí desse bloco. Vou pegar outra aplicação. Essa aqui de resistência dual. Um homem e seu paraquedas têm massa total de 100 kg. A força de resistência do ar tem intensidade aqui, ó. Esse R aqui é a força de resistência do ar, igual a K, constante de proporcionalidade, que multiplica V ao quadrado. Sendo K igual a 40, né, Newton segundo ao quadrado por metro quadrado, adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine a velocidade limite de queda. Então, tá o cara caindo ali. Que velocidade limite? É o limite máximo quando ele está em queda. Ele começa a descer. Abriu o paraquedas, então eu vou ter uma força de resistência do ar aqui atuando sobre ele, bem grande, né? Do que antes, que estava com o paraquedas fechado. Então eu tenho peso, resistência do ar. É isso? Vamos ver essa velocidade limite. Então, ó, no caso do sistema aqui, você tem que a resistência do ar é igual ao peso, ele está descendo com velocidade constante, tá certo? Essa resistência do ar é kV ao quadrado, igual o peso aqui, ó, m vezes g, vou só igualar. kV ao quadrado, esse VL que é a velocidade limite, igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Tá multiplicando, passou dividindo, e depois eu mando uma raiz quadrada aqui. A velocidade limite é igual a raiz quadrada de mg sobre k. Todo corpo que cai, ele vai apresentar essa velocidade limite, é claro, dependendo do valor de k. Aqui já deu o valor, não é isso, de k. Esse k depende da geometria do corpo. Para a massa igual a 100 kg, g igual a 10 e k igual a 40, né, temos que a velocidade limite, ó, m 100, aceleração da gravidade 10, dividido por k aqui, ó, 40. Então V igual a 100 vezes 10 dividido por 40,
Né? 100 vezes 10 vai dar 1000, dividido por 40. Está aqui uma velocidade de 5 metros por segundo. Né? Você vai ter aqui que vai dar 25, raiz quadrada de 25 é 5 metros por segundo. O valor dessa velocidade limite. Tá bom, pessoal? E aqui eu vou me despedindo. Essa aula de resistência do ar. Vai ficar o exercício aí para vocês se divertirem, certo? Juntamente com o material de apoio para se estudar essa força de atrito. Até a próxima aula.